Olá pessoal, sejam bem-vindos a Ponto dos Livros, e o livro de hoje é o incrível A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Esse livro super empolgante que vai fazendo você ficar com a tensão crescente enquanto você vai acompanhando os personagens e que tem um final incrível. A própria história tem muita aventura e já é empolgante em si, mas acompanhar aquilo sendo colocado num crescente de um clímax que você não sabe como é que vai acabar é muito legal aqui. O Júlio Verne realmente é um autor que tem a mão cheia e ele conseguiu transportar para a página aqui todo aquele senso de empreendimento, de aventura, de um pouco de romance também que vai ter na história, e também principalmente de comédia por parte do Passepartout, que é um personagem maravilhoso da obra. Mas vamos aos pouquinhos. Então vamos começar por quem era o Júlio Verne. Júlio Verne, ele era um autor francês que ele nasceu em 8 de fevereiro de 1826 em Nantes. O pai dele, que era um jurista, queria que o filho dele seguisse também a carreira, era muito pé no chão e tinha umas manias de exatidão muito grandes, que a gente vai identificar aqui no personagem do Phileas Fogg daqui a pouco. E a mãe dele, Sophie, que era uma mulher que tem uma imaginação fantástica, vão moldar ali as características e a personalidade do autor para um dia ele escrever ali as suas obras. E vai se interessar por pesquisas por viagens ao redor do mundo, geografia. Aí ele vai ter um amigo dele que um dia foi ali um explorador. Então ele vai começar a consumir conteúdos que alimentem a imaginação dele em torno de viagens, que era um tema que já o agradava. Até que ele vai ter a oportunidade de fazer uma publicação por conta de uma revista que estava procurando alguém que conseguisse falar de ciência, mas de uma forma um pouco mais romantizada e divertida e fluida para o público leigo. E ele vai aproveitar aquela oportunidade ali e vai conhecer o seu grande editor, que era o Hazel, e ele vai então começar a publicar essas grandes obras que nós conhecemos hoje. E esse livro também vai influenciar peças teatrais e também receber adaptações para o cinema e influenciar outras obras literárias. Então essa é uma obra que causou um impacto muito grande e causa um impacto muito grande ainda hoje em dia. E ele vai fazer aquilo que ele sempre fazia em todas as obras dele, buscar uma espécie de verossimilhança científica. Ou seja, quanto mais perto do real, quanto mais factível aquilo fosse, quanto mais cientificamente plausível, aquilo seria uma coisa mais cativante para as pessoas. Elas ficariam ainda mais vidradas por acreditar naquelas coisas e também na possibilidade de realizá-las. E o Júlio Verne, pessoal, justamente por conta dessa aproximação tão grande com a ciência que ele tinha, ele sempre jogava ali um pouquinho o seu olhar para o futuro, tentando adivinhar quais coisas existiriam ou aconteceriam no futuro se a ciência e a tecnologia seguissem aquele rumo. E essa é uma das coisas que é bem legal na obra do Júlio Verne. Ele vai ser um autor, entre aspas, profético, porque muita coisa que ele escreveu foi criada um pouco mais à frente ali depois pela ciência, pela engenharia. Esse livro aqui, por exemplo, ele antecipou as viagens turísticas, porque antigamente viajar era uma coisa muito perigosa. Mas com a revolução tecnológica, os barcos a vapor, o avanço da tecnologia dos meios de transporte facilitou para que as pessoas viajassem ao redor do mundo com segurança. Uma repórter chamada Niele Bly, que trabalhava lá no Jornal de Nova York, ela pediu ali para o seu editor para ela conseguir realizar a viagem em menos tempo do que o Phileas Fogg tinha realizado, e ela conseguiu, inclusive dando uma passadinha ali em Paris para cumprimentar o autor, e outras pessoas depois passaram também a fazer essa viagem. E para finalizar, antes da gente entrar aqui propriamente aqui nas questões do livro, os personagens e ocasiões, esse livro ele tá cheio de errinhos assim de geografia. Algumas coisas vão ser meio imprecisas, algumas cidades que ele vai colocar aqui não existem. Mesmo assim a obra continua cativando, continua encantando, continua agradando. Gente, essa obra é muito boa. Essas imprecisões acabam se perdendo completamente dentro da grandiosidade da obra em si, porque ele vai descrever de local para local, vai descrever geograficamente as paisagens. Eu cheguei até a pensar, meu Deus, o Júlio Verne só pode ter passado por aqui para poder escrever essa obra. Vamos começar a falar sobre a obra em si, que sim, pessoal, é incrível. Ela vai falar do Phileas Fogg, que é esse personagem que é todo exato. Ele tem a mania de fazer tudo exatamente naquele horário, pontualmente. Ele é uma pessoa que não tem amigos, não tem mulher, não tem filhos, mas ele é um gentleman. É um cara que ele segue todas as leis, trata todo mundo muito bem. Então ninguém mexe com ele não mexe com ninguém, é um cara muito respeitado aqui na obra. Ele tá trocando ali de empregado na casa dele, porque o empregado dele, notem essa mania de exatidão dele, errou 2 graus Fahrenheit a temperatura do chá que estava ali ofertado para ele. Então ele vai demitir aquele cara e trocar por outro. Esse outro é justamente o Passepartout. Gente, o Passepartout é o personagem mais engraçado aqui do livro. E notem, o nome dele é Jean Passepartout, que se a gente fosse fazer meio que uma tradução aqui, a brasileirada, ficaria João passa por tudo. Porque ele tem uma fama de ser muito safo, de escapar muito de algumas situações.
Eu vou ler aqui o currículo desse rapaz para vocês entenderem do que eu estou falando. Ele foi cantor ambulante, artista de circo, fazia acrobacias com Leotard, dançava na corda bamba com Blodin, foi ser professor de ginástica, foi sargento dos bombeiros em Paris e se tornou valete na Inglaterra. Olha só, uma coisa que é bem interessante falar, porque eu falei os nomes aqui, né? Leotard, Blodin, essa galera existia. Então o Júlio Verne vai colocar alguns personagens reais aqui no meio da obra também para dar esse ar de verossimilhança de que essa história realmente aconteceu. Então olha só o currículo deste homem, né? É um rapaz andado, um rapaz assim hábil, e essa contratação por si só já vai ser muito engraçada, porque vejam bem, ele queria um local assim mais pacato, porque ele teve uma juventude muito movimentada. Agora que ele está chegando na meia-idade, ele quer ficar num local mais relaxado. Então, ele pensou ali naquele rapaz, né, que está ali, é um rapaz respeitado, que vive uma vida muito metódica, pronto, né? Eu não quero mais pensar em sair de casa, vou ficar ali como um mordomo dentro de casa, vai ser maravilhoso, né? É uma vida muito tranquila. O coitado do Passepartout não sabia o que o aguardava, né? O que vai acontecer é que o Phileas Fogg, por conta de uma briguinha ali boba, por vaidade mesmo, ele vai acabar apostando 20.000 libras que ele consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. E ele vai chegar em casa falando para esse mesmo empregado que eles vão partir naquela mesma noite. Então, coitado do Passepartout vai cair na cadeira assim, danou-se. Eu queria uma vida tranquila, olha só o que foi que eu arranjei. E aí, pessoal, nada de a gente ficar desinteressado por conta da frivolidade dessa ocasião. Muito pelo contrário. E eles vão realmente rodar o mundo inteiro, tá bom, pessoal? Eles vão partir do oeste pro leste. Ou seja, eles vão pegar da esquerda pra direita. E eles vão dando aquela volta ali, tá bom? Eles vão utilizar ali um itinerário que era famoso na época, que tinha saídas e entradas de navios. Então ele vai conseguir calcular essa viagem. E aí pega Passepartout e vai-se embora. Mas tem um porém dessa viagem, pessoal. Olha só, justamente nesse dia em que o Phileas Fogg ele resolveu fazer essa viagem, houve a denúncia de um roubo no banco ali de Londres, que roubaram 55.000 libras e vão dar uma descrição que é exatamente a descrição do Phileas Fogg. Quem vai ficar de olho então neles é o detetive Fix. E aí olhe mais o nome engraçado aqui, Fix quer dizer fixação, fixar, e vai colocar na cabeça que aquele ladrão é o Phileas Fogg, mesmo que não tenha nenhuma prova que ligue exatamente ele ao caso, e vai começar a acompanhar o Phileas Fogg e o Passepartout ao redor do mundo, criando barreiras, dificuldades. E a maior dificuldade do Fix é conseguir um mandato, porque ele precisa pedir de Londres e prender a pessoa na cidade onde o Phileas Fogg esteja. Daqui que ele peça e o mandato chegue, o Phileas já fugiu. Então assim, é uma brincadeira de gato e rato que o Phileas Fogg está metido, mas ele não sabe. Quem só sabe é o Fix, né? Mas, pessoal, agora chegou aquele momento em que eu aviso para vocês que esse vídeo não tem spoilers, tá certo? Podem ficar bem tranquilos. Se eu começar a contar uma situação, eu não vou terminar de contá-la. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like nesse vídeo. Não se inscreveu no canal, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Uma das aventuras pelas quais eles passam é uma na selva da Índia, onde eles estão em cima de um elefante, mas o elefante vai parar no meio do caminho. O cara que está ali fazendo a condução do elefante vai pedir para que eles saiam da trilha e se escondam. Vai passar ali então um cortejo de pessoas religiosas que são brahmanes, que adoram a deusa Kali, que é a deusa do amor e da morte, e que também fazem sacrifícios humanos. E eles estão carregando ali uma moça muito bonita que vai ser queimada involuntariamente junto com o seu esposo. Então o Phileas Fogg, que ele sempre cronometra tudo, vai olhar para o relógio, ver que ele ainda tem tempo e ele vai querer salvar aquela moça. E o resgate dessa moça é muito interessante e até mesmo engraçado, principalmente por causa do Passepartout. Gente, o Passepartout é o personagem, já falei, repito, mais engraçado dessa obra. Você vai rolar de rir com o Passepartout aqui na obra toda. Ele é muito emocionado, ele é quase como se fosse o oposto do Phileas Fogg, a não ser, é claro, pelo seu coração bondoso. Ele é sempre ou muito chateado, ou muito feliz, e ele é muito expansivo. O Passepartout, ele vai acabar por conta de uma circunstância X, se afastando ali do Phileas Fogg em um momento da viagem. E ele vai passar por uns mal bocados, porque ele vai precisar sobreviver em algum momento, não vai ter comida. Ele vai vender a roupa dele, ele vai entrar ali para um circo. A gente vai acompanhar um momento assim meio trapalhões aqui, sabe, do Passepartout. Ele é um personagem muito cativante, todo mundo também gosta dele. Tem um momento que eles vão andar de trem, e esse trem ele vai ser assaltado por indígenas. Eles vão precisar enfrentar as intempéries da natureza, seja de barco ou na neve, ou até dificuldades como o trilho do trem vai acabar ali, eles precisam ir a pé, ou
ponte pela qual o trem atravessaria é pouco resistente, vai ter sempre alguma coisa para atrapalhar ali o itinerário do Phileas Fogg de alguma forma. E o final, pessoal, desse livro é muito legal. Aqui no fim do livro tem uma brincadeira, tem uma coisa, e que vai ser super importante no desfecho do livro, tá bom? Sabe aquela obra que termina de um jeito, sabe, satisfatório? É essa obra aqui. Gente, pensa num livro delicioso de ler, divertido, leve, engraçado, não pesa em nenhum momento, você vai ficar instigado para saber o que é que vai acontecer no final. É um livro assim para todas as idades também. Acho que dá para dar para sua criança que tem uma autonomia de leitura um pouquinho maior, ali uns 9, 10 anos, que ela não vai ter dificuldade para ler a obra. Não tem uma linguagem difícil, rebuscada. E é uma obra simplesmente imperdível. Se por acaso você nunca leu A Volta ao Mundo em 80 Dias, é entretenimento, assim, da melhor qualidade. Baita obra, baita livro, baita dica, maravilhoso. É isso, pessoal, mais um vídeo tá chegando ao final. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, segue a gente no Instagram, no Twitter, que agora é X, né, pessoal? Que eu tô sempre compartilhando alguma coisa das minhas leituras com vocês por lá. E compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, com seus amigos, com a sua família, com a sua namorada. Fazendo isso, vocês ajudam a Ponte dos Livros a crescer. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima!